Maravilha, bom dia a todos e todas. Vou colocar as pessoas para dentro aqui. Bem-vindos ao Brand Warm Up 2025. Eu queria dizer que é um enorme prazer receber todos e todas aqui. Agradeço de partida Carlan Muniz, agradeço a presença de todos que estão com a gente aqui. Essa reunião está sendo gravada, é o encontro número 2 do Brand Warm Up. Quem não conseguiu participar hoje online, ao vivo, vocês vão receber essa gravação depois, mas eu já agradeço aqui todos que estão aqui, todos que também se inscreveram não estão aqui, né? Quer dizer, o pessoal compra, adquire a inscrição e sabe que a coisa vai ser gravada e assiste depois, quando bem quiser, em outro momento, enfim. Mas eu já agradeço a Carmen, o Theo, a Márcia e o João Pedro que estão com a gente aqui. Carla Muniz, obrigado pela sua presença, pelo teu aceite. Eu vou te passar o bastão, vou pedir para você contar um pouco da tua história, da tua trajetória, você sabe que eu sou fã da tua história e da tua atuação profissional, acadêmica. Fala um pouco de como é que a pesquisa entrou na sua vida, o que que você faz hoje em termos profissionais acadêmicos, a sua formação acadêmica, que, desculpa, eu sou fã também. E a bola é sua, Carla Muniz. Obrigado, meu amigo. Ô, meu querido Marcos, um prazer participar deste evento aí de início de ano, né? Um ato corajoso, criar um evento com tantos dias e tal, e aí no final tem um negócio presencial, realmente um negócio fabuloso. É, segunda-feira de manhã, imagino que muita gente vai ver gravado, e também as pessoas que têm essa quantidade de conversas todos os dias, elas devem estar escolhendo aquilo que porventura vão ver ao vivo, aquilo que porventura isso eu assisto depois e tal. Então é um prazer estar aqui participando do Armap 2025 e conversar de um tema que a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos, já teve a oportunidade de fazer brand tracking juntos e tal, na Hiller Consulting. E é um assunto que cresceu bastante de importância nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos não se falava muito em brand tracking antes disso, então essa é uma novidade. Não agradeço o Marcos, mas agradeço também quem está aqui presente com a gente. Está aqui a Carmen, João Pedro, a Márcia e o Theo, que o Marcos comentou antes. Esses estão online nesse momento. E é legal porque para essas pessoas aqui pode virar com chat, pode virar um bate-papo bem legal, né? É, sobre esse assunto ou sobre qualquer outra coisa relacionada a isso. Eu sou Carlão Muniz, eu estou falando com vocês de Curitiba, que é onde eu moro hoje, e eu sou publicitário, eu sou catarinense, mas fiz publicidade em São Paulo na ESPM. Depois trabalhei, né, fiz pós em marketing, eu entrei muito na área de pesquisa e docência, então acabei trabalhando com pesquisa de mercado, desculpa, com agência de propaganda primeiro, depois trabalhando, fiz mestrado e doutorado na PUC Paraná, aqui em Curitiba, e depois acabei trabalhando como executivo de marketing e comunicação, tanto na área de educação, numa universidade, como na área têxtil, lá em Santa Catarina, que é muito forte pelas marcas de roupa e tal. Então, trabalhei alguns anos lá e depois peguei, voltei, fiz doutorado, aí terminei o doutorado e comecei a trabalhar com pesquisa de mercado, além da própria docência e consultoria na área de marketing, né? E na pesquisa de mercado a gente fez bastante coisa ao longo desse tempo, mas não dá para negar que daí dos últimos 5 anos para cá começou devagarinho a ter as pesquisas que a gente chama de brand tracking, que é as pesquisas tentando, de certa forma, medir aspectos da marca, né? Então, falar desse tema para mim é um grande prazer e espero que a gente possa contribuir com conhecimentos novos, né? Provocações, como chama o Marcos sempre, que a gente faz uma conversa dentro de um evento desses, provocações para as pessoas não esquecerem mais dessa palavra, dessas possibilidades relacionadas à medição, a aspectos de pesquisa de marca. E o Marcos, ele usou o termo, né? Eu acho que o termo que você usou foi hemograma, né? Você chega a usar essa palavra, o hemograma da marca, você faz até, eu acho que uma pergunta e tal. É legal, a gente nunca usou esse termo, a gente usou sempre outros.
A gente até falava de saúde da marca, como é que tá a saúde da marca. Dessa vez, para esse evento, o Hiller colocou o hemograma da marca. E daí, quando ele colocou, eu fui a favor, né, de manter a ideia dele e fiquei pensando, porque o hemograma ele é cheio de coisa, né? Um hemograma, quando você faz ali um exame de sangue, eu fiz um check-up agora em novembro do ano passado, e é uma bateriazinha, né? Tanto que na hora ali que você tá indo fazer a coleta do sangue, o teu médico faz X em várias coisinhas, em vários quadradinhos ali do que ele quer que a coleta pegue, né? Isso é bem interessante, porque nesse sentido, a pesquisa de brand tracking, ela tem uma certa semelhança. Nós vamos depois falar com mais calma dos detalhes, mas ela tem uma certa semelhança. Ó, a Carmen falando aqui, ó. Apaixonada por pesquisa de mercado, especialmente comportamento do consumidor. Ah, esqueci de falar. Em pós-graduações, daí eu dou aula de pesquisa de mercado, né? A pós que eu dei ano passado na USP, aliás, foi em janeiro do ano passado, no MBA de Marketing, é a disciplina de pesquisa de mercado lá na USP Exalc. Bem, e aí o hemograma tem tudo a ver, porque o hemograma ele pede coisinhas, e é engraçado porque o médico ele escolhe algumas e não escolhe outras. Ele faz X em algumas coisas. Eu quero saber essa história da, sei lá, de vitamina D, eu quero saber essa história de negócio de próstata, não sei o quê. Então ele vai escolhendo, mas porventura não escolhe outras coisas, né, naquela lista. E a gente vai acabar fazendo uma coisa muito parecida. Eu até estava esses dias pensando nos trabalhos que a gente fez de brand tracking, de pesquisas envolvendo aspectos da marca, a gente nunca analisa tudo que é possível, porque senão vira um questionário absurdo. Um questionário absurdo, dependendo do tipo de público-alvo que a gente está lidando, de como vai ser a aplicação, né? Tem horas que a aplicação é por telefone, tem horas que consegue ser por painel ou por internet. E não dá para sair fazendo um questionário com tudo. Então, a gente é meio médico na hora de fazer brand tracking, escolhendo a dedo aspectos. Ó, isso eu quero saber. Isso eu quero saber. Isso aqui eu também quero saber. Isso aqui não é o nosso objetivo principal dessa vez. Isso aqui também não é. Então, a gente vai fazendo essa escolha, né? Ah, para falar de brand tracking, eu acabei falando aqui dessa similaridade com o hemograma. Mas eu tenho que falar de uma outra coisa que a Carmen vai gostar. Eu tenho que falar de comportamento consumidor e branding, um pouquinho, né? Eu até acho que falar de brand tracking em qualquer lugar, seja numa aula de graduação, como eu dou aula na PUC de brand tracking, seja numa pós, como no caso lá da USP Exalc, você está misturando dois assuntos. Eu até brinco quando eu estou fazendo propaganda da minha disciplina na PUC, eu falo, brand tracking é quando o branding encontra pesquisa de mercado, né? É o encontro das águas, né? Porque você vai usar técnica e raciocínios e teorias das duas coisas. Das duas coisas. E aí eu misturaria com o comportamento do consumidor, como a Carmen mencionou. E para entender por que se faz brand tracking, nós precisamos dar um passo ou dois para trás. Nós precisamos entender a importância da marca e da onde vem essa importância. E eu vou ser bastante professor de comportamento do consumidor nessa hora, né? Meu estilo. A melhor maneira de começar a falar de branding para o Carlão é analisando o que está na cabeça dos consumidores. Para mim, a força de uma marca, ou a sua fraqueza, ou ela ser ignorada no mercado, ou ela ser absolutamente amada por todo mundo, uma brand love e tal, isso tudo vai ter a ver com a estrutura mental que essa marca construiu na cabeça do consumidor, ou da consumidora. Ponto. Para mim, tudo começa por aí, né? Os principais teóricos de marcas, de branding, o Kevin Keller, o próprio David Acker, os dois parceiros, principalmente na década de 90, eles mencionam a força da marca está nas associações que estão na cabeça das pessoas. Então, tem a ver com associações, tem a ver com a estrutura mental que é criada, né? E não é para, eu não quero deixar a coisa muito complexa, não. Pelo contrário, eu quero simplificar ao máximo, né? Você vai imaginar
que quando você pensa numa marca, aqui para quem tem menos conhecimento lá em comportamento consumidor ou coisa parecida, quando você pensa numa marca, você lembra dessa marca, automaticamente vem uma imagem, né? Uma série de memórias na sua cabeça. O que está acontecendo? Quando você lembra de uma marca, o conceito dessa marca, ele está conectado na memória da gente com uma série de memórias, imagens, histórias, né? Narrativas, histórias, coisa visual, coisa auditiva, sentimentos, tem muita coisa, até meio bagunçado. A memória do ser humano, ela é bagunçada. Às vezes a gente não sabe por que que a gente entra num lugar, numa casa velha, a gente entra numa casa velha e de repente vem na nossa cabeça algumas imagens por ter entrado ali. É porque alguma coisa que aconteceu, que a gente viu, sentiu, cheirou, levou a outros conceitos e coisas conectadas naquele item, né? Naquele cheiro, ou seja lá o que for. Então é muito legal, a memória é bem bagunçada e lá está a marca. E a marca está cheia de coisa conectada ao redor dela. A marca e essas coisas conectadas, eu chamo de bolinhas, né? Que são as associações mentais, elas formam a tal da estrutura mental. Então cada marca tem uma estrutura mental. Se for uma marca grandona, que já está um tempão na cabeça da pessoa, que convive com ela e tal, fatalmente tem uma estrutura enorme. E uma marca, coitada, que acabou de surgir, ou não tem estrutura nenhuma, ou está apenas o nome da marca conectado a nada ou quase nada. Então, na verdade, a gente tem diversas estruturas, né? Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, uma marca que é famosa em São Paulo, mas não existe em Curitiba, ela vai ter construções diferentes. O consumidor de São Paulo deve ter uma estruturazinha boa dentro da cabeça dele sobre essa marca. O consumidor de Curitiba não conhece essa marca, nunca abriu uma loja aqui, ele não esbarrou com isso em São Paulo, tá? E aí é muito legal, porque daí a estrutura mental é zero, bem fraquinha. Por que que o Carlan está falando tudo isso? Porque a força de uma marca ou a fraqueza dela vem dessa estrutura mental. E essa estrutura mental, ela ela é construída com o passar do tempo. É muito difícil construir rapidamente uma estrutura mental formidável na cabeça de alguém, né? E o brand tracking ele vai aparecer a partir daí. Eu tenho uma estrutura mental. Eu preciso entender como é que é essa estrutura. Eu preciso entender o que que tem nessa estrutura mental minha, se a minha estrutura mental em comparação com as outras marcas que estão também na cabeça da pessoa, as marcas concorrentes, como é que ela está? Ela está mais visível? Ela é lembrada primeiro, ela aparece primeiro na memória da pessoa. O que que aparece? Coisas boas, coisas ruins. Ela é vista, a gente tem aqui, eu vou mostrar algumas coisas depois. Ela é vista como mais moderna, mais contemporânea. Não, ela não é vista, mas ela ao mesmo tempo tem uma tradição muito grande. Já está um tempão na vida dessa pessoa, apesar de hoje não ser vista como a mais moderna. Então a gente consegue mapear e a gente consegue medir aspectos nesse sentido, olhando para as estruturas mentais. No fundo, é o que a gente está fazendo. E vamos ser bem sinceros, no fundo, qualquer pesquisa de mercado está fazendo isso. Está acessando através de entrevistas, através né, seja pesquisa qualitativa, quantitativa. As pesquisas de mercado, de maneira geral, estão fazendo isso, estão acessando o que que está na cabeça das pessoas sobre determinados produtos, sobre determinadas marcas. Aí depende do objetivo de pesquisa que a gente tem, né? Então, eu vou abrir agora uma pequena apresentação para mostrar isso para vocês de maneira um pouquinho mais organizada, mas eu queria começar com um bate-papo, né, sobre essa história da marca. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar rapidinho a minha tela. Agora sim. Marco, você consegue, tá conseguindo ver minha Perfeito. apresentaçãozinha? Perfeitamente, É? Alan, obrigado. Fiz uma apresentação simples,
mas é mais para dar uma geral nesse assunto que para mim é importante. Se alguém tiver dúvida, fique bem à vontade, tá? Eu e o Marcos, a gente olha de vez em quando no chat para a gente poder resgatar aí qualquer dúvida, qualquer pergunta, ou mais para frente a gente toma tudo. Olha só, eu acabei construindo esse parágrafo aqui, né? Isso aqui não tem em livro nenhum, que é com base nesse raciocínio. Então, até coloquei aqui uma imagem de inteligência artificial, onde a memória da pessoa está cheia de bolinhas, que são as associações conectadas. Então, você pensa na marca, aqui vamos dizer que essa bolinha central aqui é uma marca, automaticamente pensando nela, lembrando dela, você automaticamente vem muita coisa na tua cabeça, né? Se for uma marca aqui e tem uma estrutura mental boa. E o que que é construção de marca, segundo isso, segundo esse raciocínio? É a construção de uma estrutura mental vantajosa na memória dos consumidores, que seja acionada na hora certa e seja decisiva para a escolha do consumidor. Faz todo sentido. Não é porque fui eu que escrevi, não, mas faz todo sentido, porque você de certa forma, aquela marca, sabe aquela marca que você olha e o valor dela, você fala, nossa, tá um valor muito baixo. Esses dias aí nas férias, eu tava com os meus filhos olhando jogos no PlayStation, né? A gente sempre diz que é pros filhos, mas na verdade quem joga às vezes é a gente. Mas tava vendo os jogos no PlayStation. E aí é muito legal, porque daí tem jogos ali que tem muita força, tem uma marca muito forte. Você pega ali um GTA, um Call of Duty, né, ou Spider-Man, que são jogos hoje que têm uma grande força. Aí você às vezes olha o preço que tá para vender ali dentro da loja do PlayStation e tal, e aí você fala, nossa, tá com preço muito bom. Esse mês eles fizeram ali um desconto, tá de 350 tá por 199. E a pessoa fala, nossa, vou comprar. Muita gente faz isso. Eu levo o pessoal falando do FIFA, né? O FC 25. Aí quando tava uma hora, deu um desconto ali, ficou 150, o pessoal falou, nossa, tá na hora de comprar. Tá na hora de comprar. O que que aconteceu? Na cabeça dessa pessoa, esta marca FC 25, esse jogo, ele tem uma estrutura mental, ele tem uma memória, ele tem uma força na cabeça da pessoa que aquele preço parece ser muito barato, tem que aproveitar. Então é muito engraçado isso. Tudo que as decisões que nós tomamos, a gente toma baseado em estrutura mental, salvo exceções quando você tem uma compra por impulso. Aí, ok. Aí eu posso até crer que às vezes existe pouca estrutura mental, você está fazendo escolhas muito rápidas, muito por algum desejo e tal, mas de maneira geral, nossas escolhas levam sempre em consideração o que a gente tem na cabeça. Portanto, leve em consideração estruturas mentais das marcas. E é isso que a gente precisa ficar de olho. A gente precisa ficar de olho porque. E aí vem uma coisa muito legal, né? Tu sabes que as pessoas começaram a falar de análise de dados de maneira muito forte nos últimos 10 anos, né? Quem é de comunicação, quem é de marketing, quem trabalha especificamente com branding, as pessoas começaram a falar bastante de análise de dados. E faz todo sentido, e que bom que está acontecendo isso, porque a gente consegue tomar decisões informadas muito mais legais. Só que eu sou professor, né? Eu percebo que muita gente, pelo menos dos meus alunos, eu dou aula para comunicação, para publicidade, para marketing, e eu percebo eles já nos estágios ou já trabalhando, eles falando muito em dados, mas falando muito de performance de mercado, de performance. Deixa eu até ver se eu tenho aqui um slide legal. Métricas de performance. Tá muito na moda isso, né? E com razão também. Porque a gente tem tecnologia para nos entregar métricas dessa natureza. Então eu tenho aqui, eu coloquei em cima, resultados de campanhas de marketing, alcance, leads, cliques, vendas, né? A conversão, o pessoal fala, a história do funil e tal, conduzidas por meio de canais de terceiros. Geralmente a gente está falando ali de uma campanha feita no YouTube, feita no Instagram, feita nas mídias, nas plataformas de mídia social, e tal, e querendo saber o que está acontecendo e tal. Tá tudo certo. Só que eu percebi uma geração, pessoal mais jovem trabalhando com comunicação e marketing, muito obcecado por métrica de performance. Percebi isso nos últimos 5 anos. E aí eu comecei como professor da área de marketing, eu comecei a colocar em reflexão outras coisas.
E aí também foi uma porta de entrada para falar de brand tracking. Porque, além das métricas de performance, que são extremamente normais e válidas, eu não posso perder de vista as métricas de branding. Já que nós falamos que a marca é uma estrutura mental, tem horas que essa performance toda não está necessariamente mapeando e acessando a marca. Não está. Está acessando resultados de ações. Em alguns casos, tudo bem, tem até um engajamento, mas aí é um debate até um pouco filosófico, porque tem horas que eu acho que o engajamento ele é pontual. Ele é pontual porque você deu uma oferta para aquela pessoa, você está com uma mensagem específica para aquela pessoa e ela se aproxima da marca e participa um pouco mais daquela história toda. Mas não significa um comportamento perene. Não significa um comportamento estável em relação à marca que pode ser eh, válido para todos os anos que virão. Então eu comecei a debater muito em todos os lugares onde vou, para que as pessoas, além das métricas de performance, prestem atenção nas métricas de branding. Porque senão você pode acabar sacrificando o longo prazo por causa do curto prazo. A métrica de performance, a cobrança em cima do profissional, ela é para o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte ou o resultado do ano inteiro. E tem horas que você, pô, vende almoço para comprar janta. Então, tem horas que você pode sacrificar, você faz promoções e tem horas que esse tipo de coisa pode até vir a corroer o valor de marca de maneira geral. Ou seja, de repente, você fez tantas coisas promocionais e tal, querendo performance, e tem horas que você pode ter um pouco um tiro no pé em relação a branding. A marca pode ter reduzido, essa estrutura mental da marca pode ter perdido um pouco de valor ao longo do tempo. Então, essa aí começa a defesa do brand tracking. Eu preciso de métricas de branding para olhar de vez em quando, para verificar se essa entidade que eu estou construindo está indo no caminho certo. Porque ela pode até estar gerando dinheiro semanalmente, por causa das ações que eu faço, da comunicação que eu invisto e tudo mais. Mas eu preciso ter noções porque o ambiente competitivo ele é complexo. Eu tenho outras marcas também falando, e tem coisas que essas marcas falam que são mais agressivas e pontuais, tem coisas que ficam na memória. Então, eu preciso observar o meu ambiente competitivo. Coloquei aqui métricas de branding, mensuração das mudanças na estrutura mental de uma marca. E aí depois eu já vou explicar que aqui nós vamos chegar no hemograma, né? O que que eu quero saber, sobre essa história da marca na cabeça das pessoas? O que que eu quero saber? Quais exames lá do hemograma eu vou querer e quais não, nesse momento não é meu objetivo, né? Então, aqui a ideia é, de tempos em tempos, olhar para a marca e não apenas para a performance das minhas ações de comunicação e marketing, né? Isso é bem interessante. Isso aqui causa uma provocação danada, mas na verdade não existe um antagonismo entre uma coisa e outra. Na verdade, as duas deveriam andar juntas. Eu gosto muito desse quadro aqui. Não vou investir muito tempo nesse slide, não é meu objetivo. Esse slide, inclusive, está presente na internet, né? A cadeia de valor da marca do Keller. Mas eu gosto muito disso, porque deixa eu só pegar aqui um lápis, uma caneta. Você, na verdade, fala de investimento e você fala de performance, né? Ou seja, participação de mercado, a possibilidade de cobrar um preço premium, a própria lucratividade e tal. Então a gente fala muito dessas duas coisas. Só que no meio delas tem, na verdade, a estrutura mental, o mindset dentro da cabeça do cliente sobre a nossa marca. As associações, o nível de lembrança, o nível de relevância que ele percebe na marca, a lealdade, o tipo de conexão que ele tem com a marca. Então, a estrutura mental está no meio disso tudo. Não existe uma ligação direta entre os investimentos de comunicação, marketing, branding e a performance daquela marca. Tem uma coisa no meio. Então, por isso que eu gosto desse slide. Ele mostra exatamente o papel estratégico da tal da estrutura mental que o Carlão está falando pelos cotovelos nessa conversa,
e o efeito dela e por que que a gente precisa ficar de olho nela. Um conceito rapidinho de brand tracking, processo de medir as mudanças na percepção de marca ao longo do tempo, considerando a marca e seu ambiente competitivo. Isso aqui é muito importante. Eu não quero só saber da minha marca. Saber da minha marca é legal, mas eu preciso ter uma noção, ou pelo menos ter números, sobre a minha marca e os competidores dela. Não é, ela, a marca não está sozinha nessa, não. Eu preciso saber de todo mundo, para fornecer informações para tomada de decisão. Né? E é o que a gente tem feito em pesquisas ao longo desses últimos 5 anos, mais especificamente aí brand tracking, né? Tentando mostrar como é que as marcas estão em relação a seus competidores e, obviamente, dentro da mente dos clientes. Aqui duas inspirações bem rápidas, também não vou investir tanto tempo. Uma inspiração teórica vem para a gente poder medir, né? Para da onde? Vou medir o quê? Aí as inspirações para saber o que medir vêm dessa pirâmide aqui, também do Keller, né? Que é o modelo de ressonância de marca, ou seja, eu saio lá da lembrança de marca e eu vou subindo até a lealdade. Eu vou subindo, na verdade, e é legal porque a construção de marca se dá mais ou menos nessa ordem. Primeiro eu apareço, me apresento, olha, eu sou a marca tal, eu me conecto a uma categoria ou uma situação de consumo. É assim que as coisas começam. Depois eu começo a construir uma imagem que tem uma parte mais racional de performance, uma parte mais emocional de imaginário. Depois eu causo respostas dos consumidores até chegar possivelmente, né? Chegar possivelmente num estágio mais de conexão, de lealdade, de ressonância, onde aí sim eu tenho desde lealdade até o cara se transforma em advogado da marca, começa a defender a marca, tem vários níveis dentro da lealdade. E essa outra inspiração eu acho maravilhosa, eu gosto de falar sobre isso. É a inspiração que a gente tem para fazer um modelo de brand tracking nosso. A gente tem trabalhado no Brand Asset Evaluator da Young Rubicon, que é uma agência de comunicação internacional, e ela criou lá na década de 90, ela criou suas próprias pesquisas e ela costuma medir 4 coisas quando está olhando para suas marcas e as marcas de um determinado setor. Ela olha o nível de diferenciação, de relevância, de estima e de conhecimento, né? E eu acho bem legal, porque olha só, se você pega a diferenciação e relevância, é o momento da marca. O momento da marca, a gente está medindo diferenciação, o grau em que a marca é vista como diferente, hoje, né? E a relevância, o quanto essa marca está encaixada na vida das pessoas. Então é muito legal. Duas coisas que têm a ver com a força da marca hoje. E a gente ainda mede duas coisas que têm a ver com a estatura da marca, o lastro construído pela marca ao longo do tempo. Tem marcas que, porventura, têm estatura, mas hoje não têm tanta força. Tem marcas que têm bastante força hoje, mas ainda não construíram os óbvios, né? Recentes ou ainda não plenamente posicionadas. Então, aqui eu tenho, dentro da estatura da marca, eu tenho estima, o quanto essa marca é considerada, respeitada, querida pelos consumidores, e conhecimento, o quão íntimo o consumidor é da marca, familiar e íntimo da marca. Então, é bem legal, sabe? A inspiração na Young Rubicon misturada com a inspiração anterior que eu mencionei, vira um negócio bem legal. Aí começam os esforços de brand tracking. É claro que o esforço principal de brand tracking, no sentido estrito da palavra, são métodos quantitativos, né? São métodos quantitativos porque a gente quer matematizar, a gente quer gerar índices, a gente quer gerar mapas e tal. Então, não dá para negar que o filé mignon para gerar é a parte quantitativa. Mas as duas primeiras são muito importantes. Tanto que a gente não costuma fazer brand tracking se não tiver primeiro observando o ambiente social digital e usando algum método qualitativo para explorar a cabeça das pessoas antes de sair fazendo questionário, né? Até, né, pra quem trabalha com pesquisa, a pesquisa qualitativa muitas vezes ajuda na construção do instrumento de pesquisa que vai ser o questionário depois, né? O questionário nesse caso aqui para brand tracking. Então a gente acaba utilizando todas essas fases.
E aqui estaria, a grosso modo e resumido, mas o hemograma. O hemograma que a gente estava falando antes. Porque a gente costuma trabalhar com três classes de métricas. As métricas de consciência e consideração. Vocês devem conhecer esses nomes, né? O top of mind, lembrança espontânea, estimulada. Você vai passando por diferentes degraus e tal. Consideração. Apesar de consideração, muita gente considera dentro da imagem, mas, enfim, para agregar, a gente acabou colocando junto. Uma classe de métricas de imagem, preferência, rejeição, e as dimensões de percepção, a gente mencionou ali antes a força da marca, a estatura da marca, dá para matematizar isso. E associações com atributos e sentimentos, dá para mapear, vou mostrar isso daqui a pouco. E ainda, métricas de conexão. Ou seja, eu quero, no meu setor, quero medir a lealdade do consumidor com a minha marca e com as outras daquele setor. É possível, existe inclusive métrica para isso, né? Escala de medida para isso. A conexão entre quanto essa marca me representa, tem a ver comigo e tal. Então, bastante coisa interessante. E aqui tem uma coisa que eu falei antes, no início do papo. A gente não usa tudo. Não usa tudo. A maior parte dos projetos que nós trabalhamos de brand tracking, a gente, na verdade, ficou mais em consciência e imagem, porque naquele caso, por causa da situação de mercado competitivo e tal, dos objetivos principais, né? As métricas de conexões muitas vezes não foram utilizadas. Não foram utilizadas ou não eram uma prioridade e às vezes não dá para pôr tudo, porque o questionário ficaria inviável de ser aplicado, né? Para cada. Arlan, desculpa só uma Oi? interrupção. Eu gosto muito, na verdade, assim, eu meio que estou usando esse termo hemograma, mas eu acho que você usa um termo melhor, que é sinais vitais, né? Com o hemograma é o exame de sangue. Quando você captura sinais vitais de uma pessoa ou da marca, é uma coisa mais ampla, né? Eu acho que brand track, hemograma não é ruim, mas ele é uma metáfora muito limitante. O brand track é muito mais amplo que isso, né? Exatamente, né? Os sinais vitais fica mais amplo, é verdade, é verdade. Mas o hemograma ele é muito bom, porque o hemograma, pelo menos, ele é concreto. Bom da tua sacada do hemograma é que ele fica bem concreto para a gente poder, num bate-papo como esse, deixar. Mas os sinais vitais é muito bom também. É muito bom também. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Agora eu vou dar só uns exemplos rápidos de métrica. A ideia mesmo é bater papo. Exemplos rápidos de métricas que eu tive que tirar o nome, a gente teve que tirar o nome das marcas, tal, para não expor. Esse é um problema de trabalhar com pesquisa. Você praticamente não consegue usar exemplos reais como você gostaria, porque é tudo estratégico e tal. Mas, de qualquer forma, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, pesquisas feitas nos últimos anos, e aí você tem alguns exemplos dos resultados de alguns itens do tal do hemograma, por exemplo, né? Então, aqui seria, se fosse um hemograma, seria leucócitos, número de leucócitos e tal. Então, aqui a gente tem top of mind, marca que vem à mente em primeiro lugar. Marca aí espontâneo, que é muito legal, né? Porque espontâneo significa que outras marcas você conhece, além dessa que você falou antes. E estimulado, não. Estimulado, você está falando o número das marcas. O nome das marcas, todos. E aí a pessoa, quando você fala, a pessoa lembra. Mas espontaneamente a marca não tinha aparecido. Ela só apareceu quando o pesquisador deu uma lista ali. E aí tem diferença entre uma coisa e outra. Tem diferença, ou seja, estamos trabalhando com a memória, conexão e tal. O que vem espontâneo tem muito mais poder. A marca que aparece espontaneamente, ela tem muito mais poder do que uma marca que só aparece quando alguém te dá um apoio, né? Até na vida real, a gente decide muitas coisas apenas com as marcas que temos na memória espontaneamente, né? Então, aqui conhecimento de marca, a marca que utiliza. Aqui dá para fazer uma festa, né? Porque tem muitas possibilidades para poder perguntar e estruturar depois. Marca preferida, isso dá para escolher uma. Marcas que rejeita, né? Marcas que não usaria. Aqui um resumo, no caso ali mais ou menos parecido com aquilo que a gente viu, as marcas todas. E aí é legal porque isso aí você tem as marcas estão aqui, né? Aqui retiramos os nomes, mas as marcas estão todas aqui nessa lista e você consegue fazer uma série de reflexões sobre
a marca, a força dela, na parte, obviamente, de lembrança e tal. Métricas de imagem, aqui tem algumas associações mais simples, pensando nas marcas dessa categoria, assinale quais marcas combinam com cada frase, e aí, marca diferenciada, aceita em todos os lugares, é confiável, dá para colocar coisas até da personalidade da marca, né? Admira os valores dessa marca, e aí a gente consegue saber qual a marca que aparece mais para cada tipo de associação que a gente escolheu construir colocar no questionário e tal. E aqui as dimensões, a gente falou ali da inspiração no Brand Asset Evaluator da Young Rubicon, aqui estão dimensões que a gente consegue fazer medição, uma série de itens. Aqui tem uma lista enorme de itens que foram usados no questionário e tal, e a gente consegue criar dimensões, aqui uma, duas, três, quatro, cinco dimensões, e a gente consegue depois fazer um score, apesar de que aqui estão seis dimensões, é uma outra pesquisa, mas vai dar quase a mesma coisa. A gente consegue pegar as marcas um, 2, 3, 4, 5 e consegue verificar como é que essas marcas estão em cada uma daquelas dimensões que a gente conseguiu mensurar. Então, relevância da marca, o encaixe dela na vida das pessoas. Aqui apareceu uma sexta dimensão aqui, chamado defesa da marca, o quanto a pessoa defende essa marca para as outras, estima da marca, né? O quanto essa marca é querida, o quanto a pessoa tem familiaridade com essa marca, tem intimidade, o quanto essa marca é vista como única no mercado. E aí percebam, por exemplo, aqui, ó, a marca 5 e a marca 2 são aquelas que a gente colocou um azul mais escuro, que tem um score mais alto na dimensão diferenciação. Agora tu pega, mas olha só, a marca 5, apesar de ter o maior score em diferenciação, ela tem um score negativo. É a única com score negativo na dimensão sinônimo da categoria. Ou seja, não é uma marca que você lembra da categoria especificamente quando pensa nela. Então a gente acabou colocando azul escuro para scores altos, azul claro para score baixo, o branco aqui neutro, ou seja, está próximo do zero e tal, e o vermelho, laranja aqui para o score negativo. Estaria, né, ruim naquela dimensão. Isso aqui, gente, para um gestor de branding, isso aqui é uma Disneylândia. Porque você começa a fazer reflexões, obviamente isso aqui é o resultado que está na cabeça das pessoas, né? Aí você começa a fazer uma série de reflexões de como possivelmente chegou nesse ponto e do que fazer, no que eu preciso priorizar. Você começa a ter uma série de insights de como agir com a marca, visando aí o próximo ano, a próxima temporada, em relação à construção dela e o que vai ser comunicado e por aí vai. Eu tenho outros exemplos aqui de dashboard. Nós fizemos aqui, olha só, 11 marcas. 11 marcas naquele ambiente competitivo. Então você tem aí as dimensões de novo, né? Inclusive muito parecidas, porque a gente utiliza a parte daquela inspiração lá do Brand Asset Evaluator, acabam aparecendo algumas dimensões, às vezes um pouco diferentes, tal, mas de maneira geral fica mais ou menos assim. Aqui tem outro exemplo com menos marcas, com cinco. E aqui tem um exemplo que eu adoro esse tipo de mapeamento, que é o mapeamento espacial, onde a gente coloca as marcas e as associações, colocamos, isso aí está tudo numa pergunta do questionário, onde a gente verifica que associações que a gente menciona, associações como essa marca é inovadora, essa marca, se eu pudesse, escolheria, gostaria de ter, essa marca está presente em todo lugar, esta marca é confiável. E é muito legal, a gente pega associações, verifica na pesquisa, aplica isso para verificar quais dessas combinam com quais marcas na cabeça das pessoas, e depois consegue gerar um mapa espacial. E aí a gente consegue fazer até umas brincadeiras aqui, por exemplo, você tem aqui um círculo aqui, ó, que são as marcas tradicionais. São vistas como os tradicionais. A marca 3 e a marca um ficaram nesse cluster de marcas. Aqui as onipresentes, as marcas que são reconhecidas aí no país inteiro, no mercado inteiro. Marca um, 2 e 3.
Aqui tu tem as marcas 5 e 6 são marcas inovadoras. Ela perceba que elas não estão nas tradicionais, mas elas são vistas como as mais modernas do pedaço. Marca 5 e 6. E aqui, olha que interessante, marca 7 e 8 são marcas que ficaram mais distantes das outras e longe de associações. A marca 7 a 8 a gente chamou de um cluster de marcas que são vistas como diferentes, mas que ainda não tem uma construção, ainda não tem uma estrutura mental que associe elas a muita coisa. Então é bem interessante, dá para fazer também aqui uma série de reflexões em relação a esses insights. Não pode faltar, né? No brand tracking a gente geralmente utiliza algumas coisas que eu mostrei agora, ou seja, quer mostrar um score das marcas concorrentes naquelas dimensões. A gente quer espacialmente tentar mostrar, e obviamente alguns gráficos mais tradicionais que vocês viram antes em relação à lembrança e por aí vai. Aqui tem alguns efeitos do brand tracking. O brand tracking ele é focado na mente do consumidor, ele não é performance, ele não está falando de curto prazo, ele não está falando dos resultados de venda da ação feita em janeiro. Ele está falando uma coisa que é mais perene e que a gente precisa ficar de olho e possivelmente ajustar para melhorar no ano seguinte, né, no semestre seguinte. A marca está se olhando no espelho, porque aqui não é o achismo do executivo de marketing dizendo o que, que ele acha que está acontecendo. Aqui é um retrato do que está na cabeça das pessoas, identifica tendências na dinâmica competitiva. A nossa experiência com o brand tracking mostra que você começa a perceber que a marca que entrou no mercado por último, mas que entrou pegando fogo, ela, na verdade, ela já aparece, ela já mostra uma tendência. Olha como essa marca já está sendo vista dessa forma e acabou transformando as outras em marcas mais antiquadas. Então a gente consegue perceber algumas dinâmicas competitivas, principalmente se você faz semestralmente ou anualmente essa pesquisa. Detecta pontos fortes e fracos das marcas na cabeça das pessoas, até para fazer SWOT fica mais interessante. Oferece feedback sobre esforços feitos. Quando você faz em 2024 e faz em 2025, você consegue ter uma noção do que aconteceu ou não aconteceu de um ano para o outro e você analisa isso com base na própria comunicação e marketing, o que você fez naquele período. Estimula objetivos concretos no processo de branding e a gente está chegando muito próximo disso, estimula uma lógica entre resultado de marca e retorno financeiro, né? Porque algumas dessas dimensões que a gente está medindo, a gente tenta sempre, e a ciência também está evoluindo nesse sentido, fazendo conexões com faturamento, com o valor das ações ou coisa parecida. Esse dia está se aproximando. Muito bem, assim, em termos de conteúdo, para falar de brand tracking, para falar de hemograma da marca, era isso, né? Que eu queria comentar. Queria ver os comentários, obviamente, do Hiller. Queria, antes de tudo, queria olhar aqui. A Márcia escreveu: Estudo comportamento do consumidor há 30 anos, pois sou psicóloga e trabalhei com gestão de pessoas. Agora sou influencer, 60 a mais. Olha que legal. Preciso muito aprender sobre pesquisa, comportamento e decifrar o comportamento do consumidor de luxo. É. Essa, vou chamar de teoria, né? Mas isso que eu estou falando da estrutura mental funciona perfeitamente, Márcia, perfeitamente para esse nicho de mercado também, né? As grifes são que são por causa de estruturas mentais construídas, né? Muito bem construídas em alguns dos casos. E o Theo faz uma pergunta aqui. Qual o critério para escolher as associações? Para escolher as associações devem entrar nesse mapa perceptual. Essa pergunta é bem importante. Theo, é por isso que a gente gosta de fazer a quali primeiro e não sair fazendo o instrumento, né, o questionário da Quanti em segundo. E aqui vamos ser bem sinceros, aqui tem umas coisas interesseiras, né? Tem muito bate-papo com o cliente para construir isso. Tem muito bate-papo com o cliente para construir isso. Porque tô lembrando aqui que a gente fez um estudo de brand tracking para um shopping center em Santa Catarina. E eu lembro que lá eles tinham, havia uma mudança de ambiente competitivo, entrou um terceiro shopping grandão e tal. E eu lembro que a gente tinha, por causa disso, e por causa do que apareceu na Quali como sendo
atributos que as pessoas levavam em consideração na hora de escolher o shopping para frequentar e encaixar sua vida nele, a gente acabou misturando coisas que vieram dessa pergunta, que atributos você leva em consideração, para depois virar itens do mapa perceptual. E o cliente queria ver também essa história de esse é um shopping de velho, esse é um shopping de jovem. Ele queria muito ver essa história. Então a gente misturou as duas coisas, acabou fazendo ali uma lista ali de 12 atributos, que depois viraram um mapa perceptual da história dos shopping centers, né? Então, a gente vai usar as duas coisas. Uma pergunta que vem na quali, geralmente relacionada a atributos e alguns interesses específicos daquele momento que o cliente tem, que não dá para negar. Tem muita coisa que o setor ele pede, né? Nós fizemos uma vez para óleo combustível, um brand tracking, foi muito legal, porque daí a gente queria verificar que marcas de óleo lubrificante brasileiras elas tinham uma conexão mais com tecnologia, com Fórmula 1 e aquelas que tinham, na verdade, uma conexão com. ah, não é acessível, mas uma conexão com popular e presente no meu dia a dia sempre, faz parte da minha vida. A gente acabou criando também uma mistura, também fez uma quali, para poder ter certeza dos atributos que usaria. Então, essa é a pergunta. Essa é a resposta para essa pergunta. Hiller. Beleza, Theo. Maravilha, maravilha, Carla Muniz. Ótimo te ouvir, que fala. Carla, acho que é isso, né? Eu e você, nós somos. Eu vou me autoproclamar e vou te proclamar também o chato da metodologia, do rigor metodológico, né? Porque hoje em dia, né, a gente fica aí, pessoas aí destilando as mais desvairadas certezas de métodos. Não, tem que ter seriedade, tem que ter rigor metodológico, né? E acho que a tua fala vem muito de encontro a isso. Carlan, o Brand Track é possível a gente usar ele para medir qualquer tipo de marca? Eu posso medir a força, a saúde de uma marca de biscoito. Posso medir a marca de um médico, quem constrói marca pessoal, um médico aí que está construindo uma certa relevância no mercado. Eu posso construir e posso medir a saúde de uma marca de cimento. Serve para qualquer categoria? Serve sim. Eu preciso, como a gente está partindo desse pressuposto da estrutura mental na cabeça das pessoas em relação àquele assunto, categoria, eu só preciso, o único desafio nosso, já que o brand tracking tem essa parada quantitativa, é acessar as pessoas. Eu vou ser sincero, não é fácil às vezes. Dá para fazer pesquisa de brand tracking B2B, tranquilamente. Só que eu preciso acessar uma amostra confiável, né? Ou pelo menos que me dê confiança para poder dizer que o mercado pensa assim. Então, esse é o grande desafio, né? Quando se trata, a gente já discutiu isso várias vezes, eu e o Hiller, quando se trata de consumidor final, tem horas que a gente é mais fácil acessar. A gente consegue, né? Painel, pesquisa quantitativa usando telefone, usando internet, é possível chegar nas pessoas. Quando é B2B, já estamos falando de um público mais difícil de chegar e, obviamente, uma quantidade menor, né? Depende do setor, claro. Então, mas dá para fazer sim. Aliás, vou aproveitar a pergunta do Marcos, e o Marcos está certo, a gente é muito chato com metodologia, e vou aproveitar para falar uma coisa para Carmen, João Pedro, para Márcia, para o Theo, para o Maurício. Ah, estamos fazendo uma conversa de brand tracking aqui. Mas, na verdade, tem horas que você pode fazer pesquisa de marca e não fazer brand tracking, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, que é jogar a real, né? Porque senão a pessoa sai daqui achando que ela tem que fazer uma quantitativa com 200 mil pessoas, tá? Tem horas que não. Tem horas que você não. Tudo bem, não vai conseguir os gráficos de o mapa perceptivo que o Carlão acabou de mostrar. Não, não vai. Mas às vezes uma qualitativa você consegue, obviamente, explorar bastante o que está na cabeça das pessoas sobre a marca e tal. Então, eu até costumo falar pro Hiller, tem horas que é brand tracking, mas tem horas que é pesquisa de marca. E tá tudo bem. Pesquisa de marca, ninguém vai morrer, dá para tirar um monte de. Eu, como publicitário e executivo de marketing, eu fiz muito mais quali do que quanti, porque aquilo lá me ajudava a fazer meu trabalho.
né? Explorar a cabeça das pessoas em relação a e gerar insights sobre como é que eu podia conectar as pessoas com as marcas, né? As minhas marcas com os seus públicos-alvo. Então, tem horas que precisa de marca, tá muito show. Tá muito show. E aí sim, se você puder e realmente acreditar no que nós estamos falando aqui, aí sim, brand tracking. Aí sim, quantitativa, tentando gerar números e quem sabe até para suas marcas ou as marcas que você cuida, fazendo até de tempos em tempos para poder ter uma noção longitudinal. Olha, nossa marca foi melhorando, nossa marca foi piorando nas coisas que a gente está medindo. A Carmen menciona aqui, eu agradeço a Carmen, que valeu a pena essa conversa. Mesma formação em SPM, atuei como professor de pesquisa e outras disciplinas de marketing. Olha que legal, me aposentei em 2018, estou me atualizando para minha nova jornada com consultoria. Que legal. Conte conosco, viu, Carmen? Muito legal isso, muito legal mesmo. Ô, Carlan, eu vou. Pessoal, quem tiver perguntas finais, quiser jogar aqui no chat, por gentileza. Ô, Carlan, pode acontecer, né? E já deve ter acontecido com você. Eu costumo brincar, né? Quando alguém pede um brand track para nós, a gente fala, cara, você tem certeza? Porque assim, claro, a pessoa tem, mas a gente pode dar boas e principalmente más notícias, né? A sua marca não é É. tão bonita quanto você pensa que ela é. E é uma má notícia que pode, cara, custar a cabeça da pessoa que te pediu isso. Você já passou por uma situação de saia justa, do tipo, tem que dar uma notícia muito ruim para um gestor de marca? Uhum, fiquei craque já. Fiquei craque já. Já. Alguns brand trackings eles têm. Na verdade, eles nunca são totalmente negativos, tal, porque você já termina o brand tracking meio que indicando o que é para fazer, né? Então, no final das contas, eu acho que o final é até positivo em todos. Mas já. São várias marcas que a gente analisa ali, sei lá, 7 marcas concorrentes, faz o mapa, faz aqueles scores que eu mostrei, e de repente a marca que nos contratou, na verdade, é a que está pior ali naqueles scores, ou mesmo posicionado no mapa espacial. E aí, eu só fiquei craque em dar notícia ruim, porque daí você fala, olha, a gente pode perceber que, né, a tua marca, ela tem a imagem sobre ela, tem um certo preconceito, a estrutura mental deve ter algumas bolinhas ali negativas e tal. Mas ao mesmo tempo, automaticamente se visualiza o que fazer em seguida, né? O que fazer em seguida. Então, é muito normal. Brand tracking é muito normal você ter sempre uma coisinha ruim para falar e tal. Salvo exceções, quando você faz para algumas marcas muito líderes, e aí o negócio fica bem bonito na foto. O Theo perguntou aqui, pensando em uma marca que acabou de nascer e, portanto, não tem essa rede bem formada na mente do público, brand tracking não terá utilidade nesse primeiro momento, certo? Quais as dicas para medir saúde de marca ao longo do tempo? Uhum. Theo, a tua pergunta é super boa, porque a resposta seria, se eu estou criando uma, daí depende de que setor nós estamos falando, né? Mas se eu estou criando uma marca, ela não nasceu, ela está no papel ainda. E eu posso fazer um brand tracking com as marcas que vão concorrer com ela, que já existem, né? Depende, por isso que eu digo depende do setor. Tem setor que nem marca tem. É um setor super novo. Aí realmente estamos saindo do zero. Mas se é um setor que tem uma certa existência e tem coisa na cabeça das pessoas e tem marcas ali presentes, aí eu posso fazer brand tracking sem a existência, sem a presença da minha marca nova. E eu posso mapear tudo e posso logo depois dizer, ó, quando a minha marca nascer, eu quero que ela fique aqui nesse mapa espacial. E aí eu consigo ter as estratégias para ela chegar naquele ponto, né? Eu quero na dimensão diferenciação, eu quero que ela fique no futuro com esse score aqui. Então, teoricamente, na prática dá para fazer sim sem a tua marca, que ainda não nasceu. Quais as dicas para medir saúde de marca ao longo do tempo? Na verdade, ao longo do tempo, o certo é poder refazer pesquisas que usaram métricas similares, ou seja, eu fiz em 2024, eu faço em 2025 um questionário muito parecido. Eu não digo igual porque nunca fiz um questionário igual. Sempre que a gente faz de um ano para o outro, a gente aperfeiçoa. Então, a gente fala, essa associação aqui, a gente percebeu que ela ficou de gaiata aqui no questionário. Então, tiramos ela, colocamos uma nova, mais adequada aos novos tempos. Então, nunca fica o mesmo questionário.
mas ele tem que ficar muito próximo para poder medir batata com batata. Batata em 2024, ou seja, lá as dimensões, ou seja lá o que for que a gente mediu, e medir de novo. E usar, e aí pensar naquilo que eu mostrei antes, ou seja, coisas relacionadas à lembrança, à imagem e possivelmente à conexão consumidor-marca. E podendo medir até coisas diferentes ou as mesmas coisas de tempos em tempos. A Márcia, estou ansiosa para aprender mais sobre brand tracking e aplicar no cotidiano. Indica algum curso e livro? Por coincidência, eu estou com um livro na minha mão aqui que eu gostaria de indicar. Esse aqui, né, Márcia e pessoal, esse aqui é um livro chamado Strategic Brand Management, do Kevin Keller. Ele é a edição, se eu não me engano, de 2020 ou 2021. Vocês estão percebendo que está em inglês, porque a única versão em português deste livro vem em 2008. Inclusive, uma versão muito boa, tá? A versão brasileira lá, ela é muito boa. O Keller fez com algum professor, se não me engano, o professor da SPM até que fez com ele. Ah, e Marcos Machado. né? E é muito boa a edição, né? Ela não diminui, ela não. O problema é que, obviamente, a ciência vai aumentando. E o Keller, ele é um cientista, né? Ele pesquisa branding, e aí o livro vai aumentando. Então, essa versão em inglês aqui, ela mata a pau. Eu tô com a Global Edition, edição global, né? Comprei da Amazon, tal, direitinho. Gosto muito disso. Ele tem um capítulo específico sobre pesquisa de marca. E lá ele fala de métricas. E muitas vão esbarrar no que a gente está falando aqui, né? Muito bom. Então, esse é o livro que eu mais indico. Peraí, deixa eu só ver. Como a Carmen perguntando, o Theo, e se há alguma pesquisa que faz mais sentido no início da formulação da estratégia de marca? Ó, tem horas, Theo, agora eu vou falar a experiência pessoal, tá? É, marcas no início, e o Hiller vai concordar comigo, ele também trabalha muito para marcas no início. A gente costuma aí sim trabalhar um aspecto mais qualitativo, uma pesquisa de marca, para entender comportamento do consumidor em relação àquela marca, para entender o universo das marcas na cabeça das pessoas, só que não com quantia, com a quali, né? Entrevista de profundidade, grupo de discussão. Dá para fazer miséria apenas com essa abordagem, para poder ter aí, para dar os pilares aí para a tua marca, né? Para a marca que está nascendo. Então, às vezes uma abordagem qualitativa está mais do que bom. Está mais do que bom para poder. Porque o importante é explorar o seguinte. O Carlan, eu tenho uma frase que é a seguinte, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Marca que dá certo é a marca que se encaixa na vida de alguém. Então, o nosso esforço todo de estrategista precisa ser para encaixar essa marca na vida da pessoa. Se essa marca não existe, eu preciso criar uma estratégia para que quando ela nascer, ela se encaixar. E para isso eu preciso explorar a relação consumidor-produto, né? Pô, como é que é a relação consumidor com desodorantes? Eu estou criando uma marca de desodorante, eu vou explorar isso. Depois eu vou explorar o universo de marcas de desodorante na cabeça dessas pessoas e o que elas representam. Tem horas que eu consigo fazer tudo isso com uma abordagem qualitativa. A Carmen pergunta: como vocês dois estão lidando com o momento de inteligência artificial e os prompts que abreviam a metodologia e conhecimento de um profissional de pesquisa? Eu gosto muito da IA, eu uso muito a IA, né? Até às vezes eu estou querendo atributos para utilizar, eu gosto de testar, gosto de pedir se a IA consegue me ajudar. Eu gosto bastante. Mas eu não consigo hoje colocar para brand tracking. Eu acho que a IA vai ser muito boa para leituras, para análise junto contigo de uma pesquisa de brand tracking. Ela vai ser muito legal, porque tu vai por um lado, utilizando o teu software, e ela vai pelo outro, tentando observar mais insights naquele conjunto de dados que você extraiu. Mas eu não coloco as minhas mãos todas ou seja, a IA pode trabalhar para mim com base no brand tracking, mas planejar o que eu quero pegar, planejar questionário, instrumento de pesquisa e analisar dados, eu faço em paralelo, ela vira minha assistente. Eu não deixo isso a cargo dela,
Muito bom, muito bom. Sensacional, Carla É isso. Muniz. Eu vou Fechamos. agradecer o seu tempo, agradecer a sua aula formidável. Obrigado pela sua presença, obrigado a todos que acompanharam a gente aqui. É, a gente se encontra amanhã no Brand Warm Up 2025, que o tema vai ser Brand e IA, AI com o Thiago Urdan. Carla Muniz, agradeço, obrigado, meu caro. Valeu, gente. Foi um prazer. E agradeço aí a presença de vocês, as perguntas, foi muito legal. Tá bom? Sucesso para todos. Espero que a gente ainda se encontre por aí. Obrigado, moçada. Um abraço, tchau. Tchau, gente.